Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, que a paz esteja sobre o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores até o dia de juízo final. Hoje, inshallah, vamos começar a falar sobre os sinais da hora. Aqui eu vou desligar o chat para que ninguém me atrapalhe com as mensagens. Se tem alguma coisa de urgência, alguém pode falar, abrir o microfone e falar. Fora disso, por favor, vamos deixar o microfone fechado. Vamos falar, inshallah, sobre o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os sinais da hora. Os sinais do fim dos tempos. O que significa a hora? A hora, quando falamos a hora, estamos falando do dia do juízo final. O dia do juízo final tem muitos nomes. Allah, glorificado seja, nomeou esse dia com muitos nomes. E um desses nomes, as-sa'a, na língua árabe, as-sa'a, a hora. Então, quando falamos os sinais da hora, queremos dizer os sinais do fim dos tempos. E ninguém sabe quando vai ser a hora. Ninguém sabe quando que é o dia do juízo final. O momento da hora, ninguém o conhece, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o conhecimento de as-sa'a, o conhecimento da hora, o conhecimento do dia do juízo final, é somente Allah que conhece. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Por certo, Allah tem um conhecimento da hora, Allah tem um conhecimento do dia do juízo final. Ou seja, a gente não sabe quando que vai ser. Só que a gente sabe os sinais. A gente sabe quando não. A gente sabe os sinais. Ou seja, algumas coisas que vai acontecer antes do dia do juízo final, não precisa exatamente ser antes, porque a gente vai explicar o que é antes, certo? A gente vai explicar agora o que significa antes. Então, algumas coisas que vai acontecer antes do dia do juízo final, que vai nos mostrar que a hora está chegando, o dia de juízo final está chegando. No Sahih Muslim, Imam Muslim tem um livro chamado As-Sahih, ou a gente descreve como As-Sahih. Ele mencionou o Hadith Jibril. A gente mencionou o que é Hadith Jibril na primeira aula. Hadith Jibril, o anjo Jibril, quando ele foi até o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e perguntou, fez algumas perguntas sobre o Islam, o que é Islam, o que é Iman, o que é Ihsan, o que é Islam, o que é fé, o que é benevolência. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, respondeu. Depois, o anjo Jibril perguntou sobre a hora, quando que vai ser a hora. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, disse: Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Ou seja, o questionado não sabe mais sobre ela do que o questionador. Ou seja, meu conhecimento é igual ao seu conhecimento sobre quando vai ser a hora. Então, quando vai ser a hora, todos nós temos o mesmo conhecimento, porque a gente não sabe. Ninguém sabe quando que vai ser a hora. Então, quando o anjo Gabriel perguntou quando que vai ser, o profeta Muhammad disse: o questionado, no caso ele mesmo, não sabe mais sobre ela do que o questionador. Certo? A gente, nessa pergunta, nosso conhecimento é igual. Não temos conhecimento da hora. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala escondeu quando que vai ser. Quando que vai ser, Allah escondeu. Mas Allah nos mostrou alguns sinais. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Muhammad, capítulo 47, هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. Estão eles esperando, senão que a hora lhe chegue de surpresa, e Allah nesse verso dizendo, pois seus sinais já vieram. Ou seja, os sinais já começou. Então, os sinais da hora, temos sinais menores, temos sinais maiores, porque Allah nesse verso disse que os sinais já chegou. E o primeiro sinal é a chegada do profeta Muhammad. Então, o primeiro sinal dos sinais da hora é a chegada do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Vocês conseguem me escutar bem? Se alguém consegue verificar? Sim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok, chefe. Perfeito, alhamdulillah. Então,
dizendo que temos sinais menores, temos sinais maiores. Os sinais menores a gente vai entender o que é, e os sinais maiores a gente vai entender o que é. Os sinais maiores, de uma forma bem simples, são os sinais que já aconteceu uma porção grande dela, já está acontecendo hoje em dia e falta pouco ainda. Por quê? Os sinais menores, mais ou menos, são 300 e poucos. Os ulama tentaram contar quantos são os sinais menores, eles contaram mais ou menos 300 e pouco. A maior parte já deu, já aconteceu. Aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, já aconteceu. E tem os sinais maiores que são 10 sinais maiores. Sheikh, da onde que a gente aprendeu sobre esses sinais? Como que a gente sabe sobre os sinais? Tem um hadith muito bonito. Podemos falar que esse aí, o maior sermão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Akhtab, ou Ahtab, disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-Fajr. E presta atenção nesse hadith tão bonito. Um dos companheiros do profeta Muhammad, o nome dele é Amr, disse que o profeta Muhammad rezou com nós a oração do Fajr, a aurora, em jama'a, em grupo. Então, subiu ao mimbar onde o imam fica para dar sermão. Então o profeta Muhammad rezou a oração do Fajr. Não estamos falando da sexta-feira, não. Estamos falando da oração do Fajr. Depois ele subiu em cima do al-mimbar e nos dirigiu um sermão até que chegou a hora do Dhuhr. Subhanallah, imagina, olha quantas horas. O profeta Muhammad rezou o Fajr mais ou menos 4 da manhã, 5 da manhã, dependendo da cidade, 3 da manhã. E o profeta Muhammad ficou dando khutbah, fazendo sermão até a oração do Dhuhr, gente, até meio-dia mais ou menos. فصلى بنا الظهر. Amr, o companheiro do profeta Muhammad, disse: فصلى بنا الظهر. O profeta Muhammad rezou o Dhuhr em jama'a, junto com a gente. ثم صعد المنبر. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam subiu ao mimbar mais uma vez e continuou nos dirigindo um sermão até que chegou a hora do Asr. A hora do Asr, às 16 horas mais ou menos. Olha quantas horas o profeta Muhammad está fazendo khutbah. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou a hora do Asr, ele desceu do al-mimbar, rezou em grupo com a gente, rezou jama'a. ثم صعد المنبر. O profeta Muhammad, depois do Asr, não foi embora, não foi para casa, subiu no al-mimbar. Imagina, subhanallah. Olha quantas horas. حتى صلى بنا المغرب. Até que chegou a hora do Maghrib, o profeta Muhammad desceu e rezou com nós Maghrib. Imagina quantas horas o profeta Muhammad fez essa khutbah. O maior khutbah das khutbah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezou Fajr 4 da manhã até Maghrib. Maghrib vamos falar mais ou menos 5 da tarde. Às 17 horas. Ou seja, mais ou menos 12 horas de khutbah. Uma khutbah só das khutbahs do profeta Muhammad. E o que o profeta Muhammad fez nessa khutbah? Amr disse, Amr, o companheiro do profeta Muhammad, que Allah seja satisfeito com ele, disse que nessa khutbah ele nos informou sobre o que havia acontecido e o que acontecerá. Allah. Então nessa khutbah o profeta Muhammad narrou a história dos anteriores. Presta atenção, o profeta Muhammad começou nessa khutbah a falar para ele sobre o que aconteceu no tempo do profeta Adam, no tempo dos profetas, o que havia acontecido e o que acontecerá. O profeta Muhammad disse para eles que vai acontecer 1, 2, 3 dos sinais da hora. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez uma khutbah de 12 horas. Subhanallah, imagina, a gente está nessa khutbah do profeta Muhammad sentado na frente dele, ele está fazendo khutbah de 12 horas. E a gente está escutando do profeta Muhammad a história dos anteriores e o que vai acontecer até o dia do final. Subhanallah. Quem não gostaria de estar nessa khutbah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vendo o profeta Muhammad explicando para nós essas histórias? Incrível. Amr disse, e presta atenção, فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. Os mais conhecedores entre nós foram aqueles que mais memorizaram. Ou seja, nessa khutbah o profeta Muhammad disse tudo. Disse tudo sobre a história. E quem tem mais conhecimento dos sinais da hora e da história dos anteriores, aquela pessoa que tem memória boa para decorar. Ou seja, o profeta Muhammad disse tudo. Só faltava você decorar. Então,
khutba grande, sermão grande dos sermões do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Levou mais ou menos 12, 13 horas narrando o que aconteceu e o que vai acontecer. Ou seja, os sinais da hora a gente sabe através dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos passaram esses sinais. E para que ninguém chegar e dizer não existe sinais da hora, eu não acredito na Sunna. Não, não existe isso. A gente acredita no Coran e na Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. O que o profeta oferece a vocês, tem que aceitar. O que o profeta nos informa, nos ensina, temos que aceitar. Temos wahyayn, temos duas revelações, o Coran e a Sunna. A Sunna é uma revelação. O profeta Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre ele: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala por desejo. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. É uma revelação. Então tudo aquilo que o profeta Muhammad nos ensinou dos sinais da hora, ninguém pode recusar. Ninguém pode falar, eu não acredito na Sunna. Não. Temos acreditar na Sunna autêntica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não tem escolha. Então esses sinais da hora que a gente menciona e a gente vai falar, inshallah, hoje, a gente não inventou. Não é os ulama que inventaram. Não, o profeta Muhammad narrou aquele hadith que eu falei para vocês, aquela khutba grande que o profeta Muhammad levou 12 horas para narrar esses sinais da hora. Tem sinais menores e tem sinais maiores. Os sinais maiores que realmente vão estar bem perto da hora. Ou seja, quando acontece o primeiro sinal, os outros vão acontecer uma atrás da outra. Os sinais maiores que já estão bem perto. Ou seja, já falta pouco tempo. E com os sinais maiores, Allah subhanahu wa ta'ala não aceita tauba, não aceita mais o arrependimento. A gente vai explicar a organização, como que é, o que vai ser primeiro e tal. E só prestar atenção. Só prestar atenção nessa aula que você vai entender, inshallah, esse assunto. Então, temos os sinais menores. E falamos que os sinais menores, aqueles sinais que aconteceu uma porção grande, está acontecendo e vai acontecer. Mas a maior parte dos sinais maiores já aconteceu. Mais ou menos 300 e pouco. O primeiro sinal dos sinais menores é a chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala disse isso no Coran: Anta min dhikraha. Ou seja, tu Muhammad, dos sinais da hora. Allah subhanahu wa ta'ala disse no capítulo An-Nazi'at: Yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha. Estão perguntando sobre a hora, quando que vai ser. E Allah subhanahu wa ta'ala fala: Fim. Por qual motivo a pergunta? Em seguida Allah subhanahu wa ta'ala fala: Anta min dhikraha. Oh Muhammad, tu é dos sinais da hora. O profeta Muhammad é dos sinais da hora. E a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é dos sinais da hora. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: U'dud sittan bayna yaday as-sa'a. Allah, o profeta Muhammad disse: conta 6 sinais que vão acontecer antes da hora. Esses 6 sinais dos menores. Porque os sinais maiores são 10. Vamos falar primeiro os sinais maiores, porque são poucos sinais, depois a gente fala os sinais menores. Os sinais maiores, por exemplo, temos a fumaça. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith de Hudayfa ibn Usaid. Hudayfa ibn Usaid, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Hudayfa disse para nós que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou os 10 sinais dos sinais da hora. Que os companheiros estavam sentando, conversando na mesquita depois da oração do Fajr. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para eles: sobre que estão falando? Eles disseram: ó mensageiro de Allah, estamos falando sobre a hora. O profeta Muhammad disse: إنها لن تقوم حتى ترون 10 علامات. Não vai ocorrer até ver 10 sinais. Esses são os sinais maiores. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a fumaça. A gente vai explicar o que é fumaça, essas coisas. A segunda coisa, a Dajjal, o falso Messias ou o anticristo. A terceira coisa, a besta, um animal da terra. E os sábios falaram muito sobre esse animal. Número 4, o nascer do sol do oeste. O sol vai sair do outro lado. Ou a terra que vai virar. A gente vai explicar como que funciona na física, como que essas coisas que a pessoa fala, é impossível na física a gente entender isso. A gente vai entender, inshallah, tudo junto. Uma pessoa, a gente vai voltar para isso, inshallah, depois. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, número 5, Nuzulu Isa ibn Maryam, a descida de Isa, profeta Jesus, filho da Maria, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele. Sheikh, tu falou sallallahu alaihi wasallam, pode falar sallallahu alaihi wasallam? Sim, pode falar sallallahu alaihi wasallam. Algumas pessoas pensam que sallallahu alaihi wasallam somente para o profeta Muhammad. Não, está errado. Sallallahu alaihi wasallam pode ser para o profeta Muhammad e todos os outros profetas.
Até pode ser para pessoa normal, pessoa virtuosa, pode falar sallallahu alaihi wasallam. Essa questão tem divergência entre os sábios. Se falar para uma pessoa normal, sallallahu alaihi wasallam. Enfim, para não sair da nossa aula, porque eu sempre gosto de ir para lá e para cá, para caprichar no assunto assim. Meu jeito, realmente eu escapo muito das aulas, muita gente se perde durante a aula, porque eu vou para muitos lugares. Mas vamos focar, inshallah, hoje no tema, porque é um assunto bem grande. Imagina se o profeta Muhammad explicou esse assunto numa khutbah de 12 horas. Imagina. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa lacônica. Utiya jawami al-kalim. Os companheiros dizeram que o profeta Muhammad era uma pessoa lacônica, que sabia expressar assuntos grandes em poucas palavras. Imagina, pessoa fluente, pessoa nativa, pessoa fala bem, a retórica dele é maravilhosa, a linguagem dele, a linguística dele é maravilhosa. E ele resumiu esse assunto em 12 horas. Então, a gente que não sabe falar, como que a gente vai falar isso aí em 1 hora ou 2 horas? É por isso que não podemos escapar do assunto muito hoje. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, número 5 dos sinais da hora, a descida do Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria, sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad mencionou número 6, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. E número 7, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse 3 afundamentos da terra. E a gente vai explicar o que é afundamentos da terra. O profeta Muhammad disse, no Oriente, khasfun bil Mashriq, wa khasfun bil Maghrib, wa khasfun bi Jazirat al-Arab. No Oriente, no Ocidente e na Península Arábica. Ou seja, vai acontecer afundamento nesses 3 lugares. E a última que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou, fogo que vai sair do Iêmen, tatrudu an-nasa ila mahsharihim, que vai conduzir as pessoas para seu lugar de reunião final, al-mahshar. Sheikh, você falou muitas informações, o assunto parece bem detalhado, tem muitas informações, explica. Ok, desde que eu já mencionei os 10 sinais maiores que a gente já sabe, a gente vai voltar para a explicação dos sinais maiores depois. Agora vamos voltar para os sinais menores, que são 300 sinais. Então a gente já tem ideia dos sinais maiores, já sabemos pelo menos os títulos. Agora voltamos para os sinais menores e falamos que o primeiro sinal é a chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a morte do profeta Muhammad. Hadith bonito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "U'dud sittan bayna yaday as-sa'a." Enumera 6 sinais que vão ocorrer antes da hora. Então o profeta Muhammad disse: conta 6 sinais, Agora sinais menores. A primeira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Mauti." O que significa mauti? Minha morte. Então, a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dos primeiros sinais da hora. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam morreu, os companheiros ficaram muito tristes. Imagina, já não tem mais ligação entre o céu e a terra. Já a pessoa que nos conectava de Allah subhanahu wa ta'ala faleceu. E por isso que os companheiros não acreditavam. Quando recebiam a notícia que o profeta Muhammad faleceu, Umar ibn Khattab tirou a espada dele e disse: quem vai alegar que o profeta Muhammad faleceu, eu vou cortar a cabeça dele. Ninguém pode falar que ele faleceu. ولكن ذهب ليكلم ربه. Ele foi para falar com Allah subhanahu wa ta'ala e vai voltar. Ele vai voltar da mesma forma que voltou o profeta Moisés, foi para o encontro do seu Senhor e voltou. Ninguém fala que o profeta Muhammad faleceu. Era algo bem complicado, bem pesado, que eles não aguentavam escutar. Eles não aguentavam escutar essa notícia. Os companheiros não aguentavam. Abu Bakr se segurou e disse: Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Abu Bakr subiu no minbar e disse: quem estava adorando Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam já faleceu. E quem estava adorando Allah, quem está adorando Allah, então tem que saber que Allah é vivo e não morre. Era uma notícia bem pesada para os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até que Abu Bakr recitou um verso dizendo: "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Que Muhammad é somente mensageiro, igual aos outros mensageiros. Umar ibn Khattab disse que quando eu escutei Abu Bakr recitando esse verso, parece que ele recitou esse verso pela primeira vez. Vamos focar um pouco na aula. Então vamos falar que a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi a primeira coisa dos sinais da hora. Sallallahu alaihi wasallam. Depois
temos a segunda coisa que o profeta Muhammad mencionou. Ele disse conta 6 dos sinais da hora. Ele disse a morte e depois disse a conquista de Beit al-Maqdis. Ele disse a conquista de Beit al-Maqdis. Isso aconteceu no tempo do Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, que a paz de Deus esteja com ele. O segundo califado, Umar ibn al-Khattab, aconteceu a conquista de Beit al-Maqdis. Umar ibn al-Khattab viajou e foi até Beit al-Maqdis, Jerusalém, e recebeu as chaves. Os muçulmanos, alhamdulillah, nessa época, conseguiram rezar novamente no Beit al-Maqdis. A terceira coisa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou dos sinais da hora, sobre uma pandemia ou epidemia, porque tem diferença entre pandemia e epidemia, enfim, não é nosso assunto. Uma epidemia mortal. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ensinou o exemplo dessa epidemia. Ele diz que essa epidemia vai matar muita gente, igual à doença que causa os ovinos, as ovelhas. As ovelhas têm uma doença que quando espalha entre eles acabam morrendo de uma forma, subhanallah, já quando essa doença ataca as ovelhas, todos morrem na hora. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que isso vai acontecer também com as pessoas. Vai chegar uma epidemia ou pandemia que vai matar muitas pessoas. A abundância, isso vai acontecer com frequência. E, subhanallah, isso aconteceu no tempo do Umar ibn Khattab, quando muitos dos companheiros do profeta Muhammad morreram numa pandemia, a Ta'un Amwas. Muitos morreram nessa pandemia e hoje em dia a gente já consegue ver, cada alguns anos aparece uma pandemia, está matando muita gente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, quando isso espalhar, isso significa que estamos nos aproximando da hora. Também, número 4 dos sinais da hora que o profeta Muhammad mencionou, a abundância da riqueza. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele explicou que a pessoa vai chegar com ouro, a pessoa vai chegar com dinheiro e vai tentar dar para as pessoas, tentando dar caridade, e ninguém está aceitando essa caridade. Isso aconteceu? Sim, isso aconteceu no tempo do Umar ibn Abd al-Aziz. Umar ibn Abd al-Aziz, um dos califados, que no tempo dele ninguém mais aceitava a caridade, porque todas as pessoas eram ricas. Até no tempo do Umar ibn Abd al-Aziz tinha costume que eles começaram a fazer. Subiam nas montanhas com grãos, arroz, e jogavam esses grãos em cima das montanhas. Umar ibn Abd al-Aziz ordenava a eles fazer isso para que os pássaros consigam comer. Porque a caridade ninguém mais está aceitando. Todas as pessoas têm Beit Mal al-Muslimin, uma casa que qualquer pessoa que quer qualquer coisa, quer dinheiro para casar, para viajar, para fazer qualquer coisa, já tem dinheiro suficiente com os muçulmanos. Então, esse dinheiro estava parado. Então, Umar ibn Abd al-Aziz começou a ordenar eles comprar grãos, subir nas montanhas e jogar para que os pássaros consigam comer. Então, isso aconteceu no tempo do Umar ibn Abd al-Aziz e também vai acontecer novamente, vai acontecer, inshallah, mais uma vez, no tempo de Al-Mahdi. A gente vai explicar sobre isso, inshallah. Então, o profeta Muhammad disse uma abundância de riqueza. As pessoas não vão ter como mais aceitar a riqueza, porque todo mundo tem, alhamdulillah. Isso aconteceu, inshallah acontecerá de novo. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse sobre uma fitna que não vai deixar nenhuma casa sem entrar. Fitna, tipo tentação, tribulação, algo que vai acontecer que não vai deixar nenhuma casa sem entrar. Alguns dos ulama de hoje em dia estão dizendo que essa fitna é a internet, ou essa fitna é a TV. Uma fitna que não deixou nenhuma casa sem entrar. Hoje em dia todas as casas têm TV ou internet, a mídia. É uma fitna, porque dentro da sua casa você consegue se desviar através da internet, através da TV. Então o profeta Muhammad disse que uma fitna que não vai deixar nenhuma casa sem entrar. E os ulama de hoje em dia estão falando que essa fitna já aconteceu, e o profeta Muhammad fala sobre a TV e a internet. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse um tratado que vai acontecer entre Banu al-Asfar. Banu al-Asfar, como que a gente falou antes, os bizantinos, ou seja, os europeus e os americanos. Então vai acontecer tratado vai acontecer tratado nessa época. Inshallah a gente vai falar desse assunto, inshallah. Isso ainda não aconteceu. Ou seja, desses 6 dos sinais menores que o profeta Muhammad mencionou, já 5 aconteceu. Só que tem, como que a gente falou, tem mais que 300 sinais dos sinais menores, porque o profeta Muhammad falou muitos hadiths sobre isso. Então, a gente falou que, subhanallah, esses 6 que o profeta Muhammad mencionou, entre outras, por exemplo, que o profeta Muhammad disse, daya'ul amana, desaparecimento da confiança. O profeta Muhammad disse que lan taqum as-sa'a, que a hora não vai chegar, que até
não vai ter mais confiança entre as pessoas. A confiança será retirada dos corações dos homens. As pessoas não vão ter mais confiança. Subhanallah. E presta atenção. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Yanamu ar-rajulu an-nawma faturfa'u al-amanatu min qalbi." Muito pesado esse hadith. O profeta Muhammad fala que o homem entra para dormir, a pessoa entra para dormir e Allah subhanahu wa ta'ala tira a confiança, tira a amana do coração dele. Imagina? Ou seja, é muito duro, é muito esforçado, é muito pesado, precisa de muito trabalho para alcançar alguma coisa. Mas para perder alguma coisa, em 1 segundo você pode perder. Você precisa de muito tempo para alcançar as coisas, precisa de esforço. Mas para perder, só basta entrar para dormir e pode perder o mais querido para você. Subhanallah. Então, a gente deveria apreciar essas graças que a gente tem. Porque para perder alguma coisa, não piscar de olhar. Pode perder qualquer coisa, não piscar de olhar. Mas para ganhar, para subir é muito difícil. Para cair é muito mais rápido. E nesse hadith o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que a pessoa entra para dormir e já acorda no segundo dia sem nenhum tipo de amana no coração dele. Já ele não é mais uma pessoa honesta, não é mais uma pessoa amin. Isso por causa das consequências e sequências do trabalho dele. Allah subhanahu wa ta'ala não injustiça ninguém. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "Idha usida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a." Quando o comando, a liderança for entregue àqueles que não são dignos dele, do comando, então espere pela hora. Um dos companheiros do profeta Muhammad, um beduíno, entrou. E o profeta Muhammad estava na aula. O profeta Muhammad está falando com seus companheiros. Entrou o beduíno. E trabalhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo: "Ya Muhammad, oh Muhammad, quando que vai ser a hora?" E o profeta Muhammad ignorou ele e continuou na aula dele. E o homem não parou, perguntou mais uma vez. O profeta Muhammad ignorou, continuou na aula dele. A terceira vez, ele perguntou. Então o profeta Muhammad respondeu para ele. Às vezes o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não respondia às pessoas como forma de educar eles, porque o profeta Muhammad está na aula, então espera até o profeta Muhammad terminar a aula. Então o profeta Muhammad não xingou, não falou nada, mas não respondeu para ele entender. Mas como que a pessoa não entendeu, então o profeta Muhammad acabou respondendo ele, dizendo para ele: "Idha usida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a." Quando o comando for entregue àqueles que não são dignos, então espere pela hora. Hoje em dia, praticamente, a liderança, olha, está na mão de quem? A liderança está na mão de quem não teme Allah subhanahu wa ta'ala, pessoas não honestas, pessoas que não merecem, pessoas que não dignas. Todos esses aí são dos sinais menores. E, subhanallah, no tempo do profeta Muhammad, só eu vou sair um pouco do assunto, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Dharr, um dos melhores companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad recusou de entregar para ele o comando por causa de alguma coisa que ele fez. E subhanallah, ele se desculpou. Ele se desculpou na melhor forma. Mesmo assim, o profeta Muhammad nunca aceitou ele como líder. E vou explicar para vocês. Abu Dharr foi até o mensageiro de Allah e disse para ele: "Ó mensageiro de Allah, wallini", ou seja, me coloca no comando, governador, na responsabilidade de alguma coisa. E o profeta Muhammad disse para ele: "Ya Abu Dharr, innaka da'if wa innaha amana." Ó Abu Dharr, você é uma pessoa fraca, essa é uma responsabilidade. Eu não posso te colocar num cargo. Tu é fraco. Os ulama disseram que Abu Dharr não era fraco de corpo, ou era fraco, não. Alguns disseram, o profeta Muhammad disse para ele: "Você é fraco porque aconteceu outra história que o profeta Muhammad nunca esqueceu. Ele não conseguiu se controlar." O que aconteceu? Aconteceu algo entre Bilal e Abu Dharr. Sabemos que Bilal é um dos companheiros do profeta Muhammad que fazia o azan. Aconteceu algo entre ele e Abu Dharr. Uma briga. Só que Abu Dharr não conseguiu se segurar e disse para ele: "Ibn as-Sauda", o filho da negra. O filho da negra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando Bilal disse para ele isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou muito bravo. Só que no momento que Bilal estava narrando para o profeta Muhammad o que Abu Dharr disse, Abu Dharr já estava chegando e colocou sua testa no chão, seu rosto no chão, e disse para Bilal: "Bilal, eu te insultei, pesa em cima do meu rosto." Imagina, subhanallah, ele quis se humilhar da mesma forma que ele falou algo pesado para Bilal. E o profeta Muhammad ainda disse para Abu Dharr: "Ya Abu Dharr, innaka mru'un fika jahiliya." Oh Abu Dharr, você é uma pessoa que ainda tem ignorância no seu coração. Ainda você
não conseguiu se livrar da ignorância do tempo de Jahiliya, as coisas que você fazia antes do Islã, as coisas que aconteciam antes do Islã, ainda você não se livrou, ainda tem ignorância no seu coração. Mesmo Abu Dharr se desculpou dessa forma e Bilal perdoou ele e passou. O profeta Muhammad, anos e anos depois, disse para ele: Abu Dharr, tu é uma pessoa fraca, você não se controla. É por isso que tem algumas condições para a pessoa ter responsabilidade, a pessoa se tornar governador hoje em dia. E não vou falar da política, vamos voltar nesse assunto. Mas a ideia não é política, é a ideia de qualquer coisa, qualquer cargo. Hoje em dia, quem está no cargo, quem não presta, quem não sabe, quem paga mais, e a gente sabe como que funciona. As pessoas que sabem, as pessoas que dominam, praticamente são pessoas ignoradas, são pessoas que não têm esse valor entre as pessoas. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que esse é dos sinais da hora. Os sinais da hora que as pessoas não vão respeitar a responsabilidade, eles vão entregar o comando e a responsabilidade para quem não merece. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em outro hadith disse que vai chegar sanawat khadda'at, vai chegar anos de engano. E nesses anos de engano, o mentiroso será acreditado. O verdadeiro será chamado de mentiroso. O traidor será considerado confiável. Olha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está falando sobre inversão de valores. A inversão de valores dos sinais da hora, que a gente vai virar tudo. Tudo que é errado vai virar bom e tudo que é bom vai virar errado. Esses são dos sinais menores que a gente está vivendo. Também dos sinais menores que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ensinou, que a aproximação do tempo. Subhanallah, olha, muito bonito esse hadith do profeta Muhammad. A aproximação do tempo, que Imam Bukhari narrou um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, esse hadith é autêntico, narrou ele Imam Bukhari: a hora não chegará até que o conhecimento seja retirado. E o terremoto aumenta, os terremotos aumentam e o tempo se aproxima. O tempo se aproxima. Então vamos pegar esse hadith parte a parte. A primeira coisa que o profeta Muhammad disse: o conhecimento vai ser retirado. Realmente dá para ver que a ignorância, mashallah, está espalhando cada vez mais. Cada vez mais a ignorância está aumentando. A pessoa não tem paciência de ficar na frente de uma aula 1 hora, ou não tem paciência de ficar ler um livro por 1 hora. O que a gente quer? TikTok, liberar dopamina rápida. Por que a gente gosta de coisas rápidas? Dopamina, porque um short de 1 minuto e pronto, ganhei dopamina, estou feliz. É assim que funciona. A gente não tem mais paciência de ficar estudar. A gente não tem isso mais. O conhecimento está sendo retirado. Isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que os terremotos aumentam. Talvez isso aconteceu, ou talvez ainda não aconteceu, talvez ainda vai aumentar ainda com mais frequência. E a última coisa que o profeta Muhammad me ensinou nesse hadith, que o tempo se aproxima. Subhanallah, olha como que o tempo se aproxima. Hoje em dia, realmente, a gente consegue ver que praticamente a gente não tem tempo para nada. Não tem tempo para nada. A gente não temos para cá no tempo, mesmo que a gente temos toda a facilidade, temos a internet, temos tudo, mas a gente não consegue fazer nada. Imagina, nos compara com os ulama antigamente, os sábios antigamente. Subhanallah, Imam al-Bukhari, por exemplo, Imam al-Bukhari, um dos grandes sábios do hadith, para ele escutar um hadith, ele precisava viajar. مثلا, vai viajar 3 meses até Egito, vai viajar 2 meses até Iraque, vai viajar 1 mês até... Viajava meses para escutar os hadiths. E mesmo assim, olha quantos hadiths ele decorava. Olha Imam Ahmad. Imam Ahmad decorava 1 milhão de hadiths. 1 milhão de hadiths autêntico e não autêntico, tá bom? Para que ninguém pense que somente são hadiths autênticos. Não. Imam Ahmad decorava 1 milhão de hadiths. Imagina. E a gente tem toda a facilidade, a gente consegue entrar na internet, acessar, ver tudo. A gente nem sabe de nada, gente. A gente não sabe de nada. Subhanallah. Por quê? Isso que o profeta Muhammad está falando, que o tempo se aproxima. Parece que a gente está correndo atrás do tempo, não temos tempo para nada. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em outro hadith fala: "La taqum as-sa'a", a hora não vai chegar, hatta takuna as-sanatu kash-shahr, até que o ano vai parecer um mês. O ano passa, parece que... Gente, a gente estava em 2024 há alguns dias atrás, agora estamos em 2025, acabou 2025, acabamos de começar, está acabando. Até que o ano parece um mês, até que o mês parece uma semana, até que a semana parece um dia, até que o dia parece 1 hora. Esse é o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O dia passa rápido, você pergunta o que eu fiz hoje, não sei, eu fui sair, não temos para cá no tempo. Enquanto antigamente, subhanallah, a pessoa com 20 anos de idade era um líder. Yani Muhammad al-Fatih, o grande conquistador, Muhammad al-Fatih da história. Imagina, com 18 anos conquistava países, gente. Falando com 18 anos, era líder, conquistava países. Ele que matou Drácula. Imagina, gente. Muhammad al-Fatih falava 7 idiomas.
Imagina, e naquela época não tinha internet, não tinha professor. Estamos falando hoje em dia o que a gente faz. E você, não temos paraca no tempo, e subhanallah, algo que é incrível como que aquilo que o profeta Muhammad falou, que a gente explica, não estamos conseguindo. Parece que as pessoas antigamente têm mais conhecimento de hoje em dia. Tenta pegar um livro dos livros antigos e você tenta ler. Não precisa ser livros islâmicos, pode ser qualquer livro de filosofia, de física, você não vai conseguir entender o que eles estão falando. Parece que eles estão falando outro idioma, mas na verdade não é isso. Na verdade a gente que não tem mais conhecimento para entender, gente. E isso cada vez ainda vai aumentar. Então, subhanallah, como que o profeta Muhammad disse que o tempo se aproxima, e parece uma expressão muito profunda, que a gente vai correr atrás do tempo, gente. O tempo se aproxima e 2024 já estava ontem, hoje estamos em 2025. Subhanallah, parece que a gente não tem mais tempo. Olha, então esse dos sinais da hora também, e também tem outros significados, né? Os sábios quando pegam o que é o tempo vai se aproximar, os ulama disseram muita coisa, mas eu estou tentando resumir porque realmente não tem tempo. Também dos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse hadith é muito bonito, que ele disse: "La taqum as-sa'a", a hora não vai chegar até que os mercados se aproximem. Subhanallah. Olha, parece que o profeta está vivendo com a gente hoje em dia. Na aula passada vocês me assustaram igual o Chupi, aquele, sei lá, quem abriu o microfone e me assustou, por causa, a gente não tem Shopee hoje em dia, temos Mercado Livre, a gente qualquer coisa, olha como é que os mercados se aproximam, seja de uma forma física ou seja de uma forma virtual, subhanallah, o comércio eletrônico, e ainda está fazendo aqueles drones que ainda já começaram a fazer o trabalho entregar. Como que o profeta Muhammad fala sobre esse sinal que os mercados vão se aproximar? E todos os hadiths que eu vou mencionar hoje são hadiths autênticos. Se eu vou falar um hadith que não é autêntico, eu vou avisar que esse hadith não é autêntico. Então imagina quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a hora não chegará até que os mercados se aproximem. E hoje em dia, subhanallah, parece que se você Allah quer comprar uma coisa do Egito, chega em 3, 2, 4 dias. Se você paga aquela transportadora paga, sem mencionar nome para não fazer propaganda. Então, senão eu vou ter que cobrar, né? Eu sou bem famoso, a propaganda vai ser... Enfim, então... olha, você paga bem e já chega, imagina, em 3 dias. Eu lembro quando eu estava na Malásia, minha esposa estava aqui no Brasil, eu pedi um documento, chegou em 3 dias. O terceiro dia do documento já estava lá. Imagina, gente. Subhanallah. Imagina se isso acontecia antigamente, como que precisava. Incrível. Incrível. Também um dos sinais menores que o profeta Muhammad mencionou, eu não vou conseguir mencionar 300 sinais menores, eu somente estou escolhendo para vocês entenderem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La taqum as-sa'a hatta yukallim ar-rajulu fakhdahu." Allah. O profeta Muhammad disse que a hora não vai chegar até que a coxa do homem fala com ele sobre o que sua família fez. De novo. A hora não vai chegar até que a coxa do homem vai falar com ele sobre o que a família fez na sua ausência. E tem aqui que a ponta do seu chicote fale com ele. A ponta do seu chicote fala com ele e a coxa vai falar com ele. O profeta Muhammad está falando simplesmente sobre as coisas que gravam, seja celular que grava, seja... Porque algumas coisas a gente pode... Olha o que o profeta Muhammad diz, que o homem vai falar com a coxa dele. Pode ser algo que ainda não aconteceu, depois vai ter chips, depois vai ter sensores que a pessoa... só tocando no corpo dele já começa a saber, ver todas as gravações na frente. Subhanallah, mas pelo menos já estamos no caminho. Isso não é mais difícil de acreditar. Se isso eu falo contigo alguns anos atrás, antes dos celulares, gravadores, a gente poderia achar difícil. Mas hoje em dia já temos coisas muito mais complexas do que isso. E o profeta Muhammad fala que o homem vai falar com a coxa dele e a coxa dele vai falar para ele o que a esposa e a família está fazendo. A esposa vai estar fora e vai conseguir monitorar o marido. Imagina, subhanallah. E até que o chicote, a pessoa vai conseguir falar com a ponta do chicote dele. Chicote pode entender como metáfora, pode entender como figura de linguagem, entende como que quer entender, mas a ideia, subhanallah, a ideia de falar com objetos. Hoje em dia todo mundo fala com, alguns ulama disseram falar com a ponta do chicote é uma metáfora. O profeta Muhammad disse falar com alguma coisa desse tamanho, que é praticamente o celular. A ponta do chicote tem algo assim, praticamente o celular. Figura de linguagem que o profeta Muhammad quis usar. Mas olha a ideia, que a pessoa fala com o chicote dele, e o chicote dele vai informar ele sobre o que está acontecendo longe dele, o que a família está fazendo em casa longe dele. Olha as câmeras, olha, incrível como que quando a gente escuta esses hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esses são alguns dos sinais menores.
praticamente tudo isso aconteceu. Todos esses sinais que a gente mencionou praticamente aconteceu. Tem algumas coisas dos sinais menores que não aconteceu, claramente não aconteceu. Por exemplo, o rio do Eufrates. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "لن تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن نهر من ذهب, عن جبل من ذهب." Que a hora não vai chegar até que Eufrates, aquele rio no Iraque, vai revelar uma montanha de ouro, ou seja, vai aparecer, vai descer a montanha, o nível do rio vai descer, vai baixar, e vai aparecer montanha de ouro. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que as pessoas se matarão por ele. Vai chegar todo mundo, países, todo mundo se matando por causa desse ouro. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: de cada 100 homens, 99 morrerão nessa batalha, nessa briga de ouro, quando vai aparecer o ouro lá perto do Eufrate. O profeta Muhammad fala: de cada 100 homens vai morrer 99. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: quem presenciar isso, que não tome nada dessa montanha. E haram dos muçulmanos, para quem vai presenciar isso, pegar alguma coisa desse ouro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos alertou sobre aquilo. Quem vai viver até essa época, o profeta Muhammad proibiu pegar alguma coisa dessa montanha. Porque o Islã nos ordena la tulqu bi aydikum ila tahluka, a não se julgar na destruição. O profeta Muhammad disse que isso vai acontecer, então não é para a gente nos julgar nessa destruição. Qual é o tempo? Se a gente for ver o tempo, 19h47. Temos ainda tempo, inshallah. Eu não vou entrar na próxima aula do outro grupo, inshallah, que eu realmente gosto de vocês mais. Então, vou continuar com vocês até amanhã, inshallah. Se vocês não tem pressa, então, inshallah, a gente fica até amanhã junto. Então, vamos começar agora dos sinais menores, dos sinais maiores, senão a gente não vai terminar. O primeiro sinal dos sinais maiores, a saída do Ad-Dajjal. Primeiro sinal. O profeta Muhammad, aquele hadith que ele disse que a hora não vai chegar antes que acontecer desses sinais, o profeta Muhammad não organizou os sinais. O profeta Muhammad somente mencionou sem organizar. Os ulama fizeram um ijtihad. Alguns ulama organizaram de uma forma, outros ulama organizaram de uma forma. E a forma que eu organizei hoje para vocês, a forma que a maioria dos sábios escolheram, e a forma que eu acredito, inshallah, que mais correta, inshallah, de acordo com outros hadiths. A primeira coisa que vai acontecer dos sinais da hora, dos sinais maiores da hora, agora estamos falando dos sinais maiores, ou seja, quando já acontecer esses sinais, uma vai acontecer atrás da outra, falta bem pouco mesmo. A primeira coisa, a saída do Ad-Dajjal. A saída do Dajjal, anticristo, é o primeiro dos sinais grandiosos. E já vai anunciar mudança de todas as condições. Tudo vai mudar. Então, a partir do Ad-Dajjal, esquece das leis da física, esquece do mundo do Shahada que a gente está presenciando e outro mundo agora. Outras regras agora. Porque, gente, tem alguma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Quando estamos falando de mundo Shahada, Alam Shahada, Alam que estamos presenciando, pode falar da física, pode falar de química, pode falar o que você quiser. Mas quando falamos do Al-Ghaib, ausente, a partir desse momento, não me fala das leis universais, das leis mundiais. Quando a gente fala do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a gente fala de ascensão ao céu, não pode falar para mim física e química, porque agora é outro mundo. Alam al-Ghaib, mundo de ausência. A gente não sabe como que é. Então a gente não pode julgar esse mundo com as leis universais do mundo presencial, o mundo que a gente está presenciando, certo? Então, outro mundo e outro mundo com outras regras. Não pode falar para mim como que funciona. Não, outra questão totalmente. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Em uma das qira'at, biqadr e biqadr. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala criou todas as coisas com limite, até sua cabeça. O que você pode imaginar tem limite também. Então a gente consegue imaginar o mundo que a gente está presenciando. Gente, subhanallah, a gente entende, olha, subhanallah, um exemplo simples. Porque esse exemplo ainda a gente estuda um pouco na minha área, área de computação e software. Então, quando a gente fala de 2D, 3D, 4D, imagina quando o máximo que um humano pode imaginar, 3D. 4D até dá para imaginar. Mas quando a gente faz algum software para gerenciar, por exemplo, 5D, 6D, a gente fica assim, a gente nem consegue imaginar, tu fica bem confuso, parece que você vai ficar louco, gente. Parece que você vai ficar louco. E essa coisa simples. Imagina quando você fala de outro mundo, Alam al-Ghaib, um universo, um mundo totalmente diferente. A gente deveria respeitar o nosso limite, gente. Então não devemos julgar outro mundo com aquilo que a gente tem hoje.
Parece uma formiga tentando entender o universo, não vai entender nada, certo? A formiga, ao máximo que ela vai entender é o buraco onde tem açúcar perto e a casa no final. Se ela foi bem esperta, ela vai entender como que é a estrutura de casa. Mas a formiga sabe o que está acontecendo nos rios, o que está acontecendo bem complicado. Então a gente deveria, de uma forma simples, respeitar nossos limites. Ou seja, não devemos julgar a alam al-ghaib, o mundo ausente, com as regras do mundo presente. No mundo presente tudo bem, mas no mundo ausente totalmente diferente. Então, a partir dos sinais maiores da hora, é outro mundo. O que quero falar com outro mundo? Mudanças de condições do mundo. As leis universais vão mudar, tudo vai mudar. Até Ad-Dajjal em si é uma pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele algumas coisas que a pessoa normal não vai conseguir fazer. E a gente vai explicar sobre isso. Características do Ad-Dajjal, por exemplo, começando só para explicar quem é Ad-Dajjal, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, esse hadith na rua Imam al-Bukhari, na rua Imam Muslim, hadith sahih, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que eu vou informar vocês sobre Ad-Dajjal, advertência. Nenhum profeta deixou de advertir seu povo sobre Ad-Dajjal. Todos os profetas, profeta Moisés, profeta Jesus, todos os profetas ensinaram e educaram seus povos sobre Ad-Dajjal. Eu também vou ensinar vocês sobre Ad-Dajjal. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que ele é caolho. Como é que é caolho? Ele tem somente um olho no meio, tem um olho do lado, tem dois olhos, mas um apagado, tem dois olhos, mas não chega com uma. Esses detalhes a gente não sabe. Então, quando a gente fala do ghaib, a gente deveria respeitar o que o profeta Muhammad disse e não inventar mais detalhes. Porque a gente não sabe, ghaib, a gente não enxerga, a gente não sabe. Alguns dos ulama tentam fazer ijtihad. Mas o que exatamente, como é que é? A gente somente sabe o que o profeta Muhammad contou e o que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Então o profeta Muhammad me ensinou uma das características dele, que ele é caolho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que ele vai ficar um dia que parece ano. E vai ficar um dia que parece mês. Vai ficar um dia que parece semana, vai ficar um dia que parece o nosso dias. Ou seja, o resto dos seus dias vai ser iguais. Ou seja, ele vai ficar com nós quando o Dajjal chegar, certo? Todos os dias dele não vai ser iguais. Todos os dias dele não vai ser iguais. Tem um dia que vai ser mais longo, tem um dia que vai ser menos. Como que isso? Será que é questão de baraka? Será que é realmente questão de tempo mesmo? Não sabemos. Esse detalhe não sabemos. Os companheiros do profeta Muhammad fizeram uma pergunta incrível, gente. Agora estou falando para vocês que o Dajjal vai ficar um dia que parece ano, um dia que parece mês, um dia... Olha o que os companheiros perguntaram, fizeram uma pergunta bem estranha. Sabe o que eles disseram? Subhanallah. Eles disseram, Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, como é que a gente vai rezar se o dia vai parecer um ano? Yani, um dia ele vai ficar com nós, o primeiro dia vai parecer um ano. Então a gente vai ter que rezar somente 100 corações ou a gente vai ter que rezar corações de ano? Olha as perguntas, gente. A gente está pensando em outra coisa, ele está pensando na oração. Está pensando em se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Está pensando, querendo entender como é que a pessoa está preocupada com a oração. Nessa época, o mensageiro de Allah, como é que eu vou rezar? Imagina a pessoa está preocupada com o quê? Subhanallah, uma pergunta bem estranha dos companheiros do profeta Muhammad. Isso mostra que Allah subhanahu wa ta'ala estava no coração deles em todos os momentos. O profeta Muhammad está falando sobre os sinais da hora e está perguntando, ó mensageiro de Allah, como é que a gente vai rezar? Olha a pergunta incrível. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, "Uqduru lahu qadra", ou seja, calcular para ele sua medida. Ou seja, você vai ter que calcular. Ou seja, se o dia que parece um ano, então você vai... Dia que parece ano, 365, certo? 365 dias. Então você vai ter que rezar orações de 365 dias. Ou seja, 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes. Mas o sol somente vai permanecer no céu. Como que a gente vai... Porque a gente já sabe que os horários da oração estão de acordo com o movimento do sol. Então como que a gente vai rezar? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse calcular. E para calcular... E a partir desse hadith que os ulama entenderam uma regra importante. As pessoas que moram nos países onde tem o sol que permanece 6 meses. As pessoas que moram em alguns países que o sol permanece por 6 meses e moram em outros países que não tem sol por 6 meses. Esses países aí. Os ulama perguntaram, como é que as pessoas vão jejuar? Se não tem horário do Maghrib, por exemplo, não tem pôr do sol, como é que funciona? Eles disseram, faqduru lahu qadra, ou seja, calcular para ele sua medida. Então eles vão ter que calcular um dia para eles. Por exemplo, como é que acontece isso? Eles sabem que a média de jejum, por exemplo, 15 horas. Então eles vão começar, a média do dia, o dia tem 24 horas, então eles vão dividir. O dia tem, por exemplo, 12 ou 13 ou 14 e a noite tem 10, por exemplo. Vão calcular, então nesse momento,
X horário a gente vai rezar. Eles que vão calcular, eles que vão colocar o horário. Porque o profeta Muhammad ordenou eles calcular. Isso acontece nos países onde não tem, o sol permanece por muito tempo, por exemplo. Às vezes eles enxergam, vão olhar o país mais próximo, eles pegam o horário das orações dele. Tem, na verdade, muita divergência nessa questão, não quero entrar nesse assunto. Mas a ideia que a gente está falando da Dajjal e o tempo que ele vai ficar e a pergunta dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma coisa bonita que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, hadith Sahih Muslim, na rua Imam Muslim, hadith Abu Darda, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, o profeta Muhammad disse que memorizar 10 versículos do início do Surat Al-Kahf será protegido do Ad-Dajjal. Então, se você gostaria de se proteger do Ad-Dajjal, é para decorar os primeiros 10 versos do Surat Al-Kahf. Certo? Inshallah, a gente não vai viver até Ad-Dajjal, inshallah. Mas, de qualquer jeito, é para decorar esses 10 versos para que Allah subhanahu wa ta'ala se proteja. Então, Ad-Dajjal chegou. O que vai acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar Isa, o verdadeiro Messias. Jesus, filho de Maria, alayhi salam. Que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele. Então a primeira coisa vai chegar a Ad-Dajjal. Depois, e a gente não falou muita coisa de Ad-Dajjal, por exemplo, se Ad-Dajjal desde o tempo de Adão, ou vai ainda aparecer, ou seja, ele está vivo já conosco, ou ainda ele vai aparecer, ele vai ainda nascer depois. Uma questão importante que tem divergência entre os sábios. Alguns dos ulama dizem que Ad-Dajjal já existe. Ele é Mundar. O que é Mundar? Mundar é igual Shaitan. Quando o Shaitan disse para Allah, Ij'alni min al-munzarin. Oh Allah, me dá vida, longa vida, para não morrer, para ficar mais tempo, viver mais tempo. E Allah subhanahu wa ta'ala permitiu o Shaitan viver mais tempo. Então alguns dos ulama dizem que Ad-Dajjal é igual Shaitan. Ele é Mundar. Ou seja, ele desde o tempo de Adão, ele está com nós. Só que não vai aparecer no formato real dele até Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Ou seja, ele somente vai aparecer no momento que Allah permitiu. Tem evidências? Tem. A Sunnah está cheia de evidências. Por exemplo, no tempo do profeta Moisés, apareceu uma pessoa chamada As-Samiri. E a história de As-Samiri é uma história bem, subhanallah, quando você lê ela no capítulo Taha, você fica um pouco confuso. Quando o profeta Moisés deixou o seu povo, ele foi para o encontro quando Allah ordenou ele ir até o monte de Sinai, deixou seu povo e deixou seu irmão Harun. Quando o profeta Moisés voltou, achou que as pessoas começaram a adorar bezerro. Chama bezerro em português, gente, alguém me corrija. Bezerro, obrigado. Começaram a adorar o bezerro. Subhanallah, o profeta Moisés ficou brabo. Eles fizeram uma estátua de bezerro. Allah subhanahu wa ta'ala fala, وَأَلْقَ الْأَلْوَاحِ. O profeta Moisés, de tanta raiva, jogou o livro sagrado. Deixou as tábuas que Allah subhanahu wa ta'ala, que ele escreveu, a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, jogou de tanta raiva. Eu acabei de deixar vocês pouco tempo. E o profeta Moisés foi até Harun, irmão dele Harun, e segurou ele. E puxou ele da sua barba. E Harun disse, يَا ابْنَ أُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي. Oh, irmão, não é para me tratar dessa forma, não é para puxar minha barba, nem meu cabelo, minha cabeça. Eu não consegui resolver isso. Eu não consegui prevenir. As-Samiri que fez isso. Imagina, se o profeta Moisés jogou o livro sagrado, puxou o irmão dele da sua barba, ficou bem... O profeta Moisés, para a gente entender a natureza dele, é aquela pessoa que não aceita nada só certa, sabe? 1 mais 1 e 2, 2 mais 2 e 4. Imagina quando ele viu duas pessoas se lutando, ele separou um deles e aquela pessoa morreu. Essa história Allah mencionou no capítulo Al-Qasas. Imagina, então o profeta Moisés é a pessoa que não deixa nada de errado passar. Mesmo assim, jogou o livro sagrado, xingou o irmão dele. O que a gente imagina que ele vai fazer com As-Samiri? A gente imagina que ele já vai matar As-Samiri, cortar a cabeça dele. Não. Ele foi até As-Samiri e disse para ele, idhab, vai embora. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍ. Seu exemplo na vida a dizer, não me toques. Os sábios fizeram muitas interpretações na palavra não me toques. O que significa não me toques? Por que o profeta Moisés não tocou ele? E alguns disseram por quê. As-Samiri, na verdade, é Ad-Dajjal. Só que não adianta o profeta Moisés matar ele, porque matando ele vai aparecer de outra forma. Ele tem essa capacidade. O profeta Moisés diz para ele, vai.
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ. Que você vai aparecer, teremos um encontro que não será tukhlafa. Yani esse tempo você vai aparecer nesse tempo. Então alguns dos ulama dizem que é Samiri e um dos formatos do Ad-Dajjal. Outros, por exemplo, dizem que no tempo do profeta Muhammad apareceu uma pessoa chamada Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, uma pessoa que vivia no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E alguns dos companheiros acusavam que ele era Ad-Dajjal. Por exemplo, Ibn Umar disse, estava andando na rua, ele viu Ibn Sayyad se enchendo, até que encheu, ficou o mesmo tamanho de uma rua. Yani encheu os dois lados de rua. Yani, subhanallah, se encheu muito. Ibn Umar foi até um mensageiro de Allah e disse, juro por Allah que Ibn Sayyad é Ad-Dajjal. Eu vi ele se enchendo de uma forma que o humano não faz. E o profeta Muhammad, esse hadith no Sahih Muslim, hadith autêntico, o profeta Muhammad não comentou, não disse nada. Os ulama dizem que o profeta Muhammad não comentou, e porque o profeta Muhammad concorda que Ibn Sayyad é Ad-Dajjal, o anticristo, mas não adianta o profeta Muhammad falar que Ibn Sayyad é Ad-Dajjal, porque vai mudar o formato dele. Porque não é a hora. Mesmo avisando que ele é Ad-Dajjal, ele tem a capacidade de aparecer em novos formatos. Só que outros ulama dizem que não, Ibn Sayyad não é assim. O Ibn Sayyad depois aceitou o Islã e foi fazer peregrinação, e o profeta Muhammad disse que Ibn Sayyad, Ad-Dajjal não pode entrar em Meca enquanto Ibn Sayyad foi fazer peregrinação. Então tem divergência entre os ulama. Que é Ibn Sayyad? Ibn Sayyad é uma figura na história islâmica, e tem divergência entre os ulama. Ou seja, Ad-Dajjal tem alguns que dizem que ele já existe faz tempo, ele só muda o formato dele. Ele existe hoje em dia com a gente, mas a gente não vai conhecer ele com Ad-Dajjal agora. O formato dele real somente no tempo que Allah vai permitir. Outros dizem não, ainda não apareceu, não tem nada do Ad-Dajjal, ele ainda vai aparecer depois. Então, falamos um pouco do Ad-Dajjal, falamos muito ainda do Ad-Dajjal, até acredito que falamos algumas informações novas para algumas pessoas. Vamos agora falar que Isa ibn Maryam, Jesus, filho de Maria, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que quando Ad-Dajjal está assim, desviando as pessoas, Ad-Dajjal vai mostrar seu fogo, vai mostrar seu paraíso. Quem vai entrar no fogo do Ad-Dajjal será recompensado pelo paraíso. Quem vai entrar no paraíso do Ad-Dajjal será recompensado pelo fogo. O profeta Muhammad disse que está escrito Kafir. Todo crente vai conseguir ler. O profeta Muhammad nos ordenou a não ir até Ad-Dajjal. O profeta Muhammad disse فَلْيَنْأَ عَنْهُ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ. Gente, eu vou sair de novo do tema. Presta atenção comigo. O profeta Muhammad disse, quem escuta sobre a chegada do anticristo, فَلْيَنْأَ عَنْهُ, deve ir embora, deve ir longe. Não vai até Ad-Dajjal. Se você escutou que Ad-Dajjal está naquele lugar, não vai até ele. Por que o profeta Muhammad disse isso? O profeta Muhammad está nos ensinando a respeitar nossa fraqueza, gente. O profeta Muhammad nos ordenando não ficar tão curioso, porque a curiosidade vai te desviar. Se você sabe que aquilo está errado, você sabe que aquilo é perigoso, não brinca com o fogo, não vai se aproximar falando, não, só curiosidade. Todo mundo cai por causa da curiosidade. A gente só quer... Sou curioso, não vou fazer nada de errado, só para saber. E você acaba caindo. O profeta Muhammad disse, se você escutar sobre a chegada do anticristo, não vai até ele. Não, mas eu sou crente, eu sei que está escrito Kafir, incrédulo, e vou conseguir, eu entendi a história, eu atendi... Não, o profeta Muhammad disse, não vai até Ad-Dajjal, respeita a sua fraqueza. O profeta Muhammad disse em outro hadith, لا تتمنوا لقاء العدو. Não é para desejar encontrar com seu inimigo. Você tem que respeitar a sua fraqueza. Isso aí tem que ser uma regra na tua vida, gente. Respeita a sua fraqueza. Tu é humano e tu é fraco. Então respeita a sua fraqueza. Voltando para o assunto, então Isa ibn Maryam, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, vai descer. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no Sahih Muslim, disse que ele vai descer no minarete branco oriental de Damasco. Allah. Minarete branco oriental de Damasco, Síria. No tempo do profeta Muhammad não existia nenhum tipo de minarete dessas características. Ibn Kathir, um dos ulama de tafsir, interpretação do Corão, um dos ulama de história, historiador, disse que isso foi renovado em 741 anos depois da Hijra, ou seja, 700 anos depois da migração do profeta Muhammad, foi renovado o minarete que está no Damasco. Não era minarete, mas aquilo que era lá, eles renovaram, fizeram no formato de minarete e fizeram com pedra branca. Até hoje, se você escrever na internet, você vai ver esse minarete. Então isso aconteceu séculos depois da profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad disse que ele vai descer nesse lugar e vai acontecer um confronto
final com a Dajjal. Imam Muslim narrou no Sahih dele, hadith Abu Huraira, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse que ele vai descer, Jesus, filho de Maria, quando o inimigo de Allah vai vir, quando a Dajjal vai vir. Isa de Maria vai descer, e quando a Dajjal vai ver Jesus, ele vai dissolver igual o sol, igual o sal. Então a Dajjal vai dissolver igual o sal, vai ficar com medo, vai dissolver da mesma forma que o sal dissolve na água. Então vai acontecer o combate e vai morrer depois, vai matar a Dajjal. Onde que vai isso acontecer? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a Dajjal vai ser morto. Isa ibn Maryam, profeta Jesus, vai matar a Dajjal perto de Bab Lud, uma porta chamada Porta de Lud. Onde que está essa Porta de Lud? Está na Palestina, perto de Tel Aviv. Certo? Então, perto de Tel Aviv, tem uma porta lá chamada Porta de Lud, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que a Dajjal será morto nesse lugar. Também nessa época que vai estar Al-Mahdi. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse sobre Al-Mahdi. O profeta Muhammad disse que Al-Mahdi min ahli baiti, da descendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuafiqu ismahu ismi. O nome dele é igual ao meu nome, ou seja, o nome dele Muhammad e o nome do pai dele é Abdullah. Ou seja, Al-Mahdi, o nome dele é Muhammad, filho de Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Esse é o nome do Al-Mahdi. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Yuslihuhu Allahu fi layla. Hadith autêntico. Ou seja, Allah vai consertar ele numa noite. Ou seja, ele é uma pessoa normal. Al-Mahdi é uma pessoa normal, pecadora, igual eu e tu, pessoa longe da religião. E Allah subhanahu wa ta'ala vai acertar ele, vai consertar ele, vai guiar ele numa noite. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala vai guiar ele, ele vai virar uma pessoa virtuosa. Como que isso vai acontecer? Allah que sabe mais. Ou seja, uma pessoa normal. Essa pessoa vai estar no tempo do Ad-Dajjal. Ele vai encontrar com Jesus. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que também Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdullah, vai governar por 7 ou 8 anos. E nessa época que também vai espalhar a riqueza mais uma vez. A riqueza vai espalhar mais uma vez. Esquece o que os outros dizem, que um Mahdi escondido, sei lá, embaixo da terra. Isso aí é toda a loucura que eles inventam. A gente aqui fala da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos falando do Coran e da sunna autêntica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então tudo que você escuta sobre Al-Mahdi de algumas pessoas, e esquece. Al-Mahdi, tudo aquilo que foi narrado na sunna, uma pessoa, o nome dele é Muhammad ibn Abdullah, o nome dele é igual ao nome do profeta, uma pessoa normal, que Allah subhanahu wa ta'ala vai guiar ele, ele vai ser governador, vai governar por 7 ou 8 anos e vai espalhar a justiça. Ele vai estar na época que o Jesus vai estar. Vai estar na época que o Jesus vai estar. Até foi narrado que eles vão se encontrar e Muhammad ibn Abdullah vai rezar como imam. Jesus vai querer, Muhammad ibn Abdullah vai querer falar para Jesus para rezar como imam, só que o Jesus não vai aceitar e vai deixar Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi rezar como imam. Não fala Al-Mahdi Al-Muntazar, aguardado. A palavra Al-Muntazar, aguardado, a gente não usa como seguidores de Sunnah. A gente fala somente Al-Mahdi ou fala Muhammad ibn Abdullah. Depois, a gente falou o que vai acontecer nessa época. Depois vai acontecer a ideia de Allah subhanahu wa ta'ala vai revelar sobre Jesus, dizendo para ele: إني قد خلقت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى جبل الطور. Allah subhanahu wa ta'ala vai revelar, dizendo para Jesus que tenho alguns servos, queria alguns servos, ou tenho alguns servos que ninguém é capaz de lutar contra eles. Então leva meus servos, leva os crentes até o monte de Sinai. Se escondem lá, ficam atrás do monte de Sinai. Essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala disse são Ya'juj e Ma'juj. Ya'juj e Ma'juj são as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala disse para Jesus, que vai falar para Jesus, que ninguém vai conseguir combater eles. Ya'juj e Ma'juj vão aparecer nessa época. Ya'juj e Ma'juj é uma história grande que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou ele no capítulo Al-Kahf, capítulo da caverna, em que aconteceu no tempo de Dhul-Qarnayn. E Dhul-Qarnayn não é o Alexandre maior, que as pessoas confundem. São duas pessoas totalmente diferentes. Alexandre o Grande. Sim, não é. Então, Alexandre Grande não é o Dhul-Qarnayn. As pessoas confundem e falam que é a mesma pessoa. Não é. Porque Dhul-Qarnayn é uma pessoa crente. Enfim, não vamos falar muito de muitos detalhes. Outra pessoa pode ter o mesmo nome, as mesmas características, mas são duas pessoas diferentes. Aconteceu no tempo dele a história de Ya'juj e Ma'juj, que eles isolavam como que Ya'juj e Ma'juj são humanos, são outra. A gente deve respeitar o limite. O que Allah disse, tudo bem. O que o profeta Muhammad disse, tudo bem.
O que as perguntas que vai aparecer na sua cabeça depois a gente não sabe. A gente não sabe. Então, como é que vai acontecer muitos detalhes do Yajuj e Majuj, onde que estão? Algumas pessoas falam escondido na Sérvia, na Rússia, embaixo do gelo, embaixo da área 51, esquece todas essas coisas, a gente não... Não. Yajuj e Majuj, a gente sabe do Coran que é um povo que o Dhul Qarnayn deixou eles presos e essa história que a gente pode ler no capítulo Al-Kahf, não vou falar a história, senão a gente não vai terminar. A ideia é que eles vão sair nesse tempo. Quem é Yajuj e Majuj? Um povo e um... Esquece dessas perguntas, porque a gente somente sabe o que foi narrado na Sunna. Enfim, Allah subhanahu wa ta'ala vai revelar sobre Jesus, dizendo que não vai conseguir combater Yajuj e Majuj. Aqui Yajuj e Majuj, Allah subhanahu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith autêntico que eles vão jogar as flechas deles, as armas deles vão se direcionar para o céu e vai voltar com sangue. Allah subhanahu wa ta'ala vai permitir que essas armas caem na terra com sangue, volta com sangue. Eles vão dizer: matamos todas as pessoas que estão na terra, agora matamos quem está nos céus, porque tudo vai voltar com sangue. Por isso eu falo, em uma época, subhanallah, tudo vai mudar, mudanças vai mudar, poucas pessoas que vão viver até essa época, porque como que vai acontecer muitas pandemias, terremotos, então a humanidade vai baixar muito. Yani, quando a gente escuta os hadiths do profeta Muhammad que fala sobre os sinais, ele fala números pequenos, fala 70 mil, 60 mil, são números baixos. Ou seja, parece que a maior parte da humanidade vai acabar, não vai estar viva até essa época. Subhanallah, e dá para ver com esses loucos aí, cada um com uma... Não vou falar de política, vamos voltar para a nossa aula. Então, vai acontecer que Allah subhanahu wa ta'ala vai ordenar Jesus ficar atrás do monte do Sinai com os crentes. Depois Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar sobre eles um tipo de ad-dud, an-naghaf, um tipo de verme que vai matar eles. Então Yajuj e Majuj, como que eles vão morrer naturalmente. Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar sobre eles an-naghaf, um tipo de verme, ou bactéria, ou o que seja, o que for, que vai matar eles. E depois Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar rih, vento. E o profeta Muhammad fala que esse vento vai matar todos os crentes. Então, Yajuj e Majuj vão morrer com an-naghaf, um tipo de verme que o profeta Muhammad mencionou, e os crentes que estão atrás do monte do Sinai com Jesus, eles vão morrer com vento. Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar vento que vai tirar a alma de todos os crentes. وَيَبْقَى شِرَارُ الْخَلْقِ. E o profeta Muhammad fala, a partir desse momento não vai estar mais crente na terra. Todas as pessoas boas morreram com Jesus. Khalas. Eles morreram nessa época com Jesus. Não vai ter mais pessoas boas. Somente vai permanecer pessoas ruins. Pessoas, o profeta Muhammad disse, shirarul khalq. Ou seja, as piores pessoas. A partir desse momento vai acontecer mudanças grandes. O profeta Muhammad mencionou dos sinais maiores, os 10 sinais maiores. O sol vai nascer do ocidente. Como que isso vai acontecer, Sheikh? A terra vai virar ao outro lado? Como que vai funcionar? Como que a gente falou? É outro mundo. Outras leis, outras regras, outro universo, Alam al-Ghaib, um universo de al-Ghaib, a gente não presenciou, e regras totalmente diferentes. Regras totalmente diferentes. Allah subhanahu wa ta'ala que deu a capacidade para Ad-Dajjal de fazer fogo, fazer paraíso e tomar forma de pessoas e deixar pessoas mortas voltar vivas e pessoas... Então, outro mundo totalmente diferente. Não devemos julgar esse mundo de acordo com as leis e as coisas que a gente entende hoje em dia. Como é que vai acontecer? Na época, quem vai viver vai entender. Mas somente quem vai viver é pessoa ruim. Que o profeta Muhammad disse, somente shirarul khalq, as piores pessoas. Uma noite extraordinária. As pessoas estão esperando o sol nascer. Dia comum. As pessoas levantam amanhã cedo. Escuridão permanece. Chega a hora do meio-dia, não tem sol. Chega a hora do pôr do sol, aí começa o sol sair do outro lado. Então, tudo, subhanallah, mudanças completas das condições do mundo superior, tudo muda. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith sahih que a hora não chegará. Esse hadith narrou o Imam Bukhari, Imam Muslim. O profeta Muhammad disse a hora não vai chegar até que o sol nasce do seu ocidente. Então, quando nascer, as pessoas vão querer acreditar em Allah. As pessoas vão querer de quê, tá bom? Não é cá, não é ser. Ou seja, as pessoas vão desejar querer em Allah subhanahu wa ta'ala. Só que Allah subhanahu wa ta'ala não vai aceitar. Por quê? Porque
Allah subhanahu wa ta'ala não vai aceitar a tauba dessas pessoas nesse momento, como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, que dois momentos que Allah não aceita o arrependimento da pessoa. O primeiro momento, quando a alma sai do corpo, quando a alma está saindo do seu corpo e você vem se arrepender nesse momento, Allah não aceita seu arrependimento. Igual o faraó, quando já estava afundando, a alma estava saindo do corpo dele, ele começou a falar, amant, eu creio, khalas, acredito. E Allah subhanahu wa ta'ala não aceitou dele. O segundo momento, quando o sol nasce do outro lado. Por quê? Porque um sinal claro que aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou está acontecendo. Nesse momento, Allah não vai aceitar mais tauba de alguém. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala com sua ummah, com os muçulmanos, que não vai viver nessa época crentes, somente pessoas ruins. Todos os crentes morreram já nessa época, na época do Jesus. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que a destruição do Kaaba, nesse momento, as pessoas vão querer destruir Kaaba. Kaaba não tem mais peregrinação, não tem muçulmanos, estão rezando, não tem nada de religião. Então as pessoas, uma pessoa chamada Dhu Suwayqatayn, o profeta Muhammad disse que uma pessoa de Etiópia, que ele vai até Kaaba, Abissínia, e vai tentar destruir. Então ele vai quebrar Kaaba, destruir Kaaba. O que significa Dhu Suwayqatayn? Dhu Suwayqatayn, pessoa que tem pernas e pernas curtas. A perna dele não tem pernas curtas. Essa é a descrição que o profeta Muhammad deu para aquela pessoa que vai destruir Kaaba. Então, Kaaba vai ser destruída? Sim, Kaaba vai ser destruída. E também o profeta Muhammad disse, Al-Qur'an, yurfa Al-Qur'an. O Alcorão, as pessoas vão abrir o Mus'haf, o Alcorão, e não vai ter mais versos. Não vai ter mais versos. Você vai abrir o Qur'an tudo branco. Cadê a tinta? Sumiu a tinta. E por que, gente? Por que Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar os versos dele do Qur'an? Esse hadith autêntico. Porque o livro de Allah é um livro aziz. Um livro aziz é um livro... a palavra aziz é uma palavra que precisa de aula para explicar sobre ela. Subhanallah. Aziz, sabe? O que é aziz? Aziz é aquela pessoa que quando você se aproxima dele, ele te dá todo o carinho. Ele se aproxima ainda muito mais. Mas quando você dá as costas para ele, vira longe dele, ele parece que ele não te conheceu. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o Alcorão, وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, um livro aziz. O que significa? Se você chega perto do livro de Allah, recita o Qur'an, lê o Qur'an, você decora, você consegue decorar bem, você parece que sua vida abre. Parece que quando você vai longe do Qur'an, você acaba esquecendo tudo aquilo que você decorou, parece que tu é outra pessoa, porque o Qur'an é um livro aziz. Então Allah subhanahu wa ta'ala não vai permitir que os versos dele permaneçam até essa época. As pessoas vão abrir o Qur'an, não tem mais, tem papel, mas não tem tinta. Todos os versos de Allah subhanahu wa ta'ala vão ser apagados. Imagina, subhanallah. É muito difícil, imagina. Enfim, subhanallah. Então, Dhu Suwayqatayn vai destruir Kaaba. O Qur'an vai ser apagado nessa época. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que vai acontecer 3 afundamentos da terra. Nessa época vai ter 3 afundamentos. Fundamento no Oriente, fundamento no Ocidente e fundamento na Península Arábica. Fundamento, ou seja, buraco grande que vai acontecer na terra. Certo? Sabe aqueles buracos que às vezes acontecem no Japão, na China, parece que a terra se engole. Só que o profeta Muhammad está falando de outros grandes mesmo. Parece que um que vai engolir cidades. Buracos grandes mesmo. Como que a gente falou, o mundo está mudando nessa época. Então vai acontecer esses 3 buracos que vai engolir cidades. E depois a última coisa dos sinais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou, o fogo. Esse fogo vai sair do Iêmen. O que é o fogo? Allahu A'lam, se é um vulcão grande, o que é? Mas o profeta Muhammad diz que é um fogo que vai sair do Iêmen, que vai expulsar as pessoas ila mahsharin, até o encontro final. Yani, esse fogo vai sair do Iêmen, vai fechar, vai ser algo grande, que as pessoas vão escapar até o último encontro, o último lugar. E assim podemos falar que o universo acabou com a fumaça que vai acontecer, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou. Essa fumaça tem discussão divergente entre os ulama. Alguns dizem que a fumaça vai acontecer nesse momento, outros dizem que vai acontecer antes, outros tentam falar, por exemplo, dessa fumaça que vai ser fumaça grande, que vai espalhar na terra por causa, por exemplo, das bombas que eles estão fazendo hoje em dia. Allah que sabe mais esses detalhes. A gente só tenta entender o que o profeta Muhammad disse, mas realmente tem muito ijtihad, muita divergência nesses detalhes, porque a gente não sabe a origem dessa fumaça. E depois disso, a vida mundana terminou.
os sinais da hora grande já aconteceu, só que falta que Allah subhanahu wa ta'ala vai ser dabba. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre animal, a besta da terra, nessa época que vai, antes da fumaça, nessa época que vai falar com as pessoas. Os ulama dizem que vai falar na língua das pessoas, um animal que vai conseguir falar a língua das pessoas. Esse animal vai dizer as pessoas não acreditam. Um animal que vai conseguir falar com as pessoas dizendo que as pessoas não acreditam, as pessoas não creem em Deus, as pessoas não quiseram acreditar em Deus. Como é que é a característica desse animal? Como é que ele vai falar? Allah que sabe. Os ulama tentaram colocar muitas características, mas não tem nenhum hadith autêntico que fala sobre a característica desse animal que vai falar com as pessoas. Como que você dá para ver mudanças completas, animal fala, coisas, o sol vai sair do outro lugar, então são regras, outro mundo. A gente não vai viver até essa época, inshallah, porque isso somente vai acontecer na presença das piores pessoas. Depois vai acontecer o toque da trombeta, e temos mais que um toque do trombeta, Israfil, o anjo, e outra história que não faz parte dos sinais da hora agora, faz parte do dia de juízo final, quando vai tocar o trombeta e todas as pessoas vão morrer, vão se desmaiar, e outra história, inshallah, a gente fala sobre isso depois. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Esse foi sobre os sinais da hora. Eu tentei resumir o máximo, tem muito a falar, na verdade, um assunto que eu posso ficar com vocês até amanhã falando, mas não posso realmente trabalhar vocês mais que isso. Se alguém tem alguma pergunta, pode perguntar. Estou aqui escutando. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sheikh, tem uma pergunta. Quando você falou dos sinais menores do Qiyamah, você falou uma sobre Constantinople, Constantino, dos romanos. Ah, sim, sim. E a minha dúvida que eu tenho, esse hadith tem a ver do Império Romano, Renato Osmania ganhou, conquistou a Bizâncio, ou não tem nada a ver? Não, na verdade eu não falei, eu esqueci de falar dessa batalha e esse tratado que vai acontecer, porque também é uma história grande, mas não é. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que os muçulmanos vão ser divididos em 3 terços e 1 terço vai morrer completamente. Então, é outra história, inshallah, eu posso mandar para vocês a tradução desse hadith completo que fala sobre essa história, mas não é. Mas é um tratado, uma batalha que vai acontecer no final dos tempos, e eles vão ser nossos aliados. Então é outra história. Jazakallah khairan. Shukran, barakallahu fikum. Alguém tem outra pergunta? Shukran, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E inshallah, alguém falar alguma coisa, irmão Muhammad? Assalamu alaikum, professor. Pode falar, irmão. Colegas. Professor, o senhor ia na hora que o senhor falava que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou na mesquita, os companheiros conversavam sobre o dia do juízo. O senhor ia mencionar um versículo, né? Um versículo que ele recitou. Aí o senhor, para não perder o foco da aula, o senhor deixou de recitá-lo. O senhor poderia falar esse versículo para a gente, por favor, professor? Tu acha que eu ia falar versículo ou hadith? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando chegou, eles estavam falando sobre os sinais da hora. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou sobre o que estão falando, disseram que eles estão falando... ok, lembrei o verso, Surat Yunus. Surat Yunus, que يوم لا ينفع نفسه... O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eu acho que agora talvez eu estou confuso, porque o profeta Muhammad chegou, eles estavam na mesquita conversando, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou sobre o que, falando sobre os sinais da hora. O profeta Muhammad disse que não vai acontecer antes de acontecer 10 sinais. Ele mencionou o sol quando vai sair do outro lado. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La tanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl." Esse verso no capítulo Yunus, Surat Yunus, que nesse dia La tanfa'u nafsun imanuha, que nenhuma alma que não vai ser aceita o arrependimento de qualquer alma que não tenha acreditado antes. Esse é o verso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitou. Ou seja, ele está falando sobre o sol, quando o sol vai sair do outro lado. Se não me engano, não sei se é só a pergunta, não tenho certeza se é só a pergunta. Tá bom. Barakallah. Obrigado. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alguém tem mais outra pergunta?
Ok, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tomara que vocês بارك gostaram الله da aula, فيكم entenderam a aula. السلام عليكم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.